Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo. Primeiro turno terminou e nesse vídeo eu vou falar pra você qual é a melhor liga gratuita pra você participar nesse segundo turno. E já vou começar a analisar a 20ª rodada pra você começar mitando nesse segundo turno, beleza? Então vamos lá. Começando pela liga gratuita que eu falei. É a liga premiada e gratuita do Cartodados. Isso mesmo, é só você ser inscrito aqui do nosso canal, depois clicar no link que vai estar na descrição aí pra vocês e pedir pra participar da nossa liga. Mesmo que você não jogava ou que você foi muito mal no primeiro turno, pode entrar que vai contar só a partir do segundo turno a pontuação. Os 3 primeiros vão ganhar uma camiseta de time de futebol. E bom, a gente já tá com 35 participantes e tem vários mitos lá. Teve gente que fez 125 pontos nessa última rodada. Então já se inscreve no canal. Bom, outra coisa que eu quero falar pra vocês é o nosso desempenho que vai estar aparecendo aí no nosso primeiro turno. Bom, fizemos 1.438 pontos, ficamos com 153 de patrimônio, a gente deu uma mitada lá na segunda rodada com 115 pontos e nosso pior desempenho foi um 42,70. Mesmo assim, em todas as rodadas a gente ficou acima da média dos cartoleiros, inclusive nessa nona rodada que foi nossa pior. Então a gente analisando os dados conseguiu manter nosso desempenho sempre acima. Então vamos continuar nessa pegada pra gente mitar e ganhar nossas ligas no segundo turno. E aí, comenta aí qual foi sua pontuação geral e qual foi sua maior mitada nesse turno aí. Então vamos começar analisando os confrontos e pegando os melhores SGs e os melhores ataques para essa 20ª rodada. E o primeiro jogo que eu quero falar para vocês é entre Ceará e Palmeiras. Bom, o Ceará é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Vinha sem ganhar nenhum jogo até o jogo contra o Corinthians, lá que ele ganhou de 3-1 de um Corinthians reserva. Enfrenta o Palmeiras, que é o melhor visitante do campeonato. Palmeiras, no primeiro turno, não perdeu nenhum jogo que ele jogou fora de casa. Então assim, acho que o Palmeiras é favorito. Só que é bom lembrar que o Ceará nesses últimos jogos deu uma melhorada. Nos últimos 5 jogos do Ceará em casa, ele fez 6 gols, tá? Então assim, acho que vai ser um jogo duro. O gramado lá é sempre ruim, o Abel Ferreira sempre reclama do gramado. De qualquer jeito, eu acho que o Palmeiras é favorito e acho que tem um potencial de SG legal. A gente pensar em peças aí como Marcos Rocha, Gustavo Gomes. Acho que no ataque é mais difícil. Bom, o jogo do favorito da rodada, do maior favorito, é Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo super favorito, melhorou muito o desempenho desde a chegada do Dorival Júnior. Nos últimos 5 jogos em casa, o Flamengo segurou o SG em 4 deles e fez 12 gols. Então é um time que está muito ofensivo, está fazendo muitos gols, está segurando o SG. Então claro que a gente pode pensar em peças do time inteiro. Enfrenta o Atlético Goianiense, que nos últimos 5 jogos jogando como visitante tomou 10 gols. Então é um confronto ótimo, o Flamengo extremamente favorito. A gente só precisa ver quem vai ser o time do Flamengo que vai para campo, né? Os dois times aí, tanto o Flamengo como o Atlético Goianiense, estão na Copa do Brasil e tem jogo agora no meio de semana da Copa do Brasil, né? E no próximo meio de semana tem jogo da Libertadores, né? Começa as quartas de final da Libertadores. Então é muito provável que alguns times poupem e a gente precisa ver qual é a escalação do Flamengo. Outro jogo interessante da rodada é Santos e Fluminense. Bom, para muitas pessoas o Fluminense do Fernando Diniz aí tá jogando o melhor futebol no Brasil, né? Verdade é que o Fluminense está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, realmente vem sendo um time muito ofensivo, marcando muitos gols. Nos últimos 5 jogos que o Fluminense foi visitante, ele fez 7 gols. Enfrenta um Santos, que apesar de não estar tão bem no campeonato, quando joga em casa como mandante, é um time que vai bem. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Santos tem 2 vitórias, 2 empates, só perdeu um jogo pro Flamengo, né? Tem a mudança de técnico aí, agora é o Lisca doido que está no comando do Santos, né? Então, claro, a gente sabe que vai ser um jogo bem difícil. Acho que o melhor palpite aí seja um empate, talvez, nesse jogo. E acho que vai ser um jogo aberto aí de gols, tá? Um confronto que eu vejo um favoritismo bem claro também é Corinthians e Botafogo. Bom, o Corinthians jogando em Itaquera não perdeu ainda nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. O time tá invicto e nos últimos 5 jogos que o Corinthians foi mandante, ele só tomou um gol em um jogo, que foi justamente esse último jogo contra o Curitiba. Nos outros 4 ele conseguiu segurar o SG. Enfrenta um Botafogo que, jogando fora de casa, cedeu 3 SGs nos últimos 5 jogos. Então assim, eu acho que o Corinthians tem um potencial de SG bem legal e o Corinthians melhorou muito o desempenho ofensivo dele. Se a gente pegar esse mesmo recorte dos últimos 5 jogos jogando em Itaquera, o Corinthians fez 9 gols e enfrenta um Botafogo que tomou 10 jogando como visitante. Então acho que o Corinthians é bem favorito, tem chance sim de marcar muitos gols com o Yuri Alberto, o Roger Guedes e na defesa nomes como Cássio, Rafael Ramos, Lucas Piton também são nomes bem interessantes para a rodada. Só precisa ver qual vai ser o time do Corinthians pelo mesmo motivo do Flamengo que eu acabei de falar, né? Outro jogo que eu acho que vai ser muito influenciado aí pelos confrontos de mata-mata e tanto da Copa do Brasil como da Libertadores é Atlético Paranaense e São Paulo. Bom, se a gente olhar friamente para os dados, o São Paulo nos últimos 2 jogos vem de 2 jogos de 3-3, né? Contra o Internacional e contra o Goiás. Então é um time que está fazendo muito gols e tomando muito gols.
Em casa, o Atlético Paranaense é um time que está muito consistente, quase não perde nenhum jogo, é um time que faz bastante gols. A questão é que o Atlético Paranaense vem priorizando muito as competições mata-mata, então eu tenho quase certeza que ele vai vir com o time reserva. E é bem provável que o São Paulo também venha com um time meio misto, com algumas peças poupadas aí pelo Rogério Ceni. Então acho que fica um jogo muito imprevisível, tanto de saber a escalação como de prever o resultado. Pro Cartola eu acho que é bom dar uma fugida desse jogo, até porque você pode acabar um jogador não jogando, né? Bom, se falamos de vários times que estão focados em competições mata-mata, que podem poupar, vou falar agora de um jogo que o time não vai poupar, Bragantino e Juventude. Bom, o Braga que está fora da Copa do Brasil e fora das competições sul-americanas, está completamente focado no Brasileirão, enfrenta o Juventude, que é o vice-lanterna do campeonato, a pior defesa, e um Bragantino que, apesar de estar inconstante no campeonato, ainda não tem encontrado seu rumo para colar lá mais no G6, G4, é um time que vem fazendo muitos gols. Se considerar os jogos como mandante do Bragantino, ele tem 11 gols nos últimos 5 jogos. Então, enfrentando essa defesa tão frágil, acho que é muito importante a gente ter peças ofensivas do Bragantino, e acho que também o Bragantino tem alguma chance de SG, porque o Juventude é um time que ofensivamente também vai muito mal fora de casa, tá? Então, claro, pensar em peças do ataque como Arthur, Miguel, meio de campo, e claro, Lucas Cândido, que é lateral, mas um cara super ofensivo, né? Próximo confronto que a gente vai analisar aqui é Internacional e Atlético Mineiro. Bom, o Galo tá fora da Copa do Brasil também, né? Só joga Libertadores lá no outro meio de semana. Então acredito que deve ir com o time quase todo titular aí contra o Internacional. Se a gente for olhar estritamente os números, nos últimos 5 jogos que o Inter fez em casa, ele fez 12 gols e tomou 7. E o Atlético Mineiro jogando fora tem 7 gols marcados e 7 sofridos. Então, para quem gosta de apostas esportivas aí, acho que é um jogo para ambos marcam. É bom lembrar que é a estreia do Cuca, então acho que o Atlético Mineiro deve melhorar seu desempenho. Pensando no Cartola mais, a gente tem nomes interessantes dos dois ataques. No Atlético Mineiro a gente tem o Hulk e o Zarate, que melhoraram muito seu desempenho em média básica. Do lado do Internacional a gente tem peças como o Pedro Henrique, quem sabe um Edenilson, acho que são nomes interessantes para a rodada. Um jogo que eu também acho que é porque ambos times vão marcar gols é Goiás e Curitiba. Bom, o Curitiba é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Se a gente considerar os últimos 5 jogos que o Curitiba foi visitante, ele tomou 13 gols, então é um time que está sofrendo muito na parte defensiva, né? A gente viu contra o Corinthians, que além dos 3 gols, o Corinthians teve muitas outras chances. Enfrenta o Goiás, que em casa vem marcando gol todos os jogos. Mesmo no último que ele perdeu pro Fluminense, acabou marcando 2 gols no Fluminense, né? Então acho que dificilmente o Goiás vai passar em branco nesse jogo. E aí, claro, a gente pode pensar em apostinha aí como o Pedro Raul, que é o vice-artilheiro do campeonato. Só que eu acho que o Goiás dificilmente vai sair com SG também, porque é um time que tá tomando gols todos os jogos, enfrenta o Curitiba que tem um ataque positivo, que costuma marcar gols, né? Com Igor Paixão, Léo Gamalho, Aleph Manga, enfim. Acho que é um jogo para ambos marcarem gols e acho que a gente pode pescar peças ofensivas dos dois times. Se eu falei de jogos que tem potencial de gol, vou falar agora de um jogo que eu acho que tem chance de SG para os dois lados, que é América Mineiro e Avaí. Bom, a gente sabe da dificuldade que o América Mineiro vem para marcar gols. Nos últimos 10 jogos ele só conseguiu marcar gol em 3 jogos, contra o Atlético Goianiense, contra o Goiás e contra o Cuiabá. Então assim, o time está com uma dificuldade bem grande de marcar gols. Enfrenta o Avaí, que jogando fora de casa só tem 2 gols nos últimos 5 jogos. É um time que também está com uma dificuldade muito grande de produzir ofensivamente. Então acho que os dois times têm um bom potencial de SG para a rodada. Talvez seja um 0-0, enfim, acho que vai ser poucos gols para os dois lados. De qualquer jeito, acho que o América Mineiro deu uma melhorada, é bom ver como é que vai o time pro jogo, né, já que tem jogo da Copa do Brasil do América Mineiro. Então acho que o América Mineiro é um pouquinho favorito, mas chance de SG pros dois lados. E outro jogo que eu acho que tem potencial de SG pros dois lados é Cuiabá e Fortaleza. Fortaleza, lanterna do campeonato, quem diria que fase do Leão, que já esteve na Libertadores, aí tava nas oitavas de final, vem bem na Copa do Brasil, mas do brasileiro vem muito mal e tem que abrir o olho para não ser rebaixado. E a gente viu que os últimos jogos do Fortaleza têm sido jogos de poucos gols, né? O Fortaleza está com dificuldade tanto para fazer gols, como para tá segurando também a defesa. Enfrenta o Cuiabá, que é um time muito, muito retranqueiro, faz sempre jogos amarrados. Para vocês terem uma ideia, jogando lá em casa, o Cuiabá não teve nenhum jogo que no agregado teve mais de 2 gols. Ou seja, ou foi 0-0, 1-0, 1-1 ou 2-0, sabe? Nunca é um jogo que tem mais de 2 gols. Então acho que tem potencial de SG para os dois lados. E aí, passamos por todos os confrontos da rodada e vamos completar agora com o nosso top 5 de SG e top 5 de ataques. E para isso eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui, que são os gráficos de chance de SG contra a chance de fazer gols. Bom, primeiro falando sobre os 5 melhores ataques. Bragantino, Flamengo e Corinthians. Acho que são os 3 melhores ataques para a rodada, não necessariamente nessa ordem que eu acabei de falar.
Acho que o Goiás tem um potencial ofensivo bem legal para a rodada. E finalmente, eu acho que vai ser um jogo de gols, então Internacional e Atlético Mineiro. Retomando, Bragantino, Flamengo, Corinthians, Goiás e aí o confronto Atlético Mineiro e Internacional. E aí, o gráfico de SG aqui, com 5 times que têm melhor potencial de SG, primeiro o Corinthians tem uma das melhores defesas, depois o Flamengo, esses dois eu acho que estão disparados como os 2 melhores SGs para a rodada. Aí acho que o Bragantino tem um potencial interessante, o Palmeiras, claro, a melhor defesa do campeonato, e finalmente um confronto também, América e Avaí, acho que um dos dois times vai sair com SG. Retomando, Corinthians, Flamengo, Bragantino, Palmeiras e o confronto América Mineiro e Avaí. Bom pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Vai sair um próximo vídeo aqui com as dicas posição por posição para você imitar nessa rodada. Então se inscreve no canal aqui para não perder, se inscreve na nossa liga que as inscrições vão até sexta só. E tamo junto. Boa sorte pra vocês, vamos começar mitando esse segundo turno. Até a próxima, falou!